Sejam bem-vindos ao programa Basta Crer. Um programa de autoria do apóstolo Jorge Tadeu, onde você tem a oportunidade de assistir todas as semanas através do canal do YouTube do apóstolo e também nos vários canais de transmissão. Através do telefone e site que estão neste momento passando em rodapé, você poderá fazer o seu pedido de oração e no final deste programa o apóstolo irá orar por você. E se você precisa de ajuda, marque uma consulta pastoral online, que é semelhante a uma consulta médica que um pastor irá ouvir e te ajudar a encontrar a origem dos seus problemas. Ele te dará conselhos baseados na Bíblia. No site do Basta Crer, clique no botão Consulta Pastoral e escolha o seu país e logo de seguida preencha as outras informações pedidas. É através da palavra de Deus que você vai vencer. O apóstolo vai continuar a falar qual é a origem das perseguições e tribulações. Muitas pessoas estão dispostas a sofrer aquilo que Deus não quer que soframos, como doenças, problemas financeiros, problemas na família, sofrer a fazer promessas. Mas não estão dispostas a sofrer aquilo que Deus quer que soframos, como perseguição e tribulação. Fique conosco e aprenda a vencer. Então, vamos falar sobre sofrimento. Sofrimento que é da vontade de Deus e sofrimento que não é da vontade de Deus. Eu penso que é um dos temas muito importantes para os dias de hoje, porque há muita gente que está a sofrer aquilo que de facto não é da vontade de Deus. Por exemplo, doenças. Há pessoas que até dizem, estou a sofrer por amor a Jesus. Eu estou a subir as escadas de joelhos para fazer um sacrifício por amor a Jesus. Não, essa não é a vontade de Deus. Ele é que fez sacrifícios por amor a nós. Ele não precisa dos nossos sacrifícios para ser ajudado. Não, ele é que é o Senhor dos senhores e não precisa desse tipo de sofrimento. Agora, há coisas que é de facto da vontade de Deus que a gente sofra. Eu estou aqui com o meu livro aberto, que está no formato de papel, mas existe também no formato digital e que tem duas cores para facilitar a leitura. Até tem letras bem grandes e os versículos estão aqui impressos para que a gente facilmente leia o que a Bíblia diz. Diz em 1 de Pedro 4 que não devemos estranhar a ardente prova que vem sobre nós quando somos tentados, perseguidos, tribulados. E antes nos devemos alegrar, porque isso faz parte de sermos crentes e de sermos participantes das próprias aflições de Cristo. E diz que se pelo nome de Jesus somos vituperados, gozados, perseguidos, maltratados, até é uma bem-aventurança. Quer dizer que Deus está conosco, quer dizer que o inimigo, o diabo, está muito abatido, está muito aborrecido connosco. Devemos estar a fazer qualquer coisa boa. Quando uma pessoa é crente, acontece muitas vezes isso. Os próprios familiares, em vez de ficarem contentes, ficam aborrecidos. E as pessoas ficam admiradas, mas porquê é que isto acontece? É porque as pessoas estão num meio que está infestado de demónios. Estamos mergulhados num meio de trevas, de inimigos, de pessoas que não querem se submeter a Deus, das pessoas que não querem andar com Deus, nem têm temor nenhum a Deus. E, portanto, no meio dessas pessoas, quando alguém se converte, os outros ficam admirados. Então, mas este homem agora vai à igreja, então, mas o que é isto? Está a ver? E ficam a mandar piadas, ficam a fazer chantagem. Eu tenho aqui outro livro onde também falo dessas coisas. É o livro que diz Como Lutar contra o Diabo. Dou exemplos, por exemplo, de perseguição dos próprios religiosos. Pessoas que são católicos que acham que quem não é católico é uma seita. Ouça,
Seita é quem não anda com Jesus. O próprio apóstolo Paulo, antes de ser convertido, ele pertencia à igreja tradicional. E então, como ele era proeminente, na verdade, era um político, andava com cartas jurídicas, veja só, para prender e assistir à morte dos crentes verdadeiros. E chamava-os de seita. Eu já fui acusado disso em Portugal, num país que diz que é de Estado de Direito e num país democrático, não obedece às leis. Durante anos e anos, só recentemente é que há força de muita pressão, juízes e tudo, a polícia, presidentes da Câmara, etc, etc. Portanto, não se admire se isto acontecer, porque o diabo é o causador disto. Há um espírito que paira por todo o mundo. Jesus disse que o maligno, o príncipe deste século, é o diabo. Então, o que acontece? O Paulo depois lá se converteu, Jesus o fez cair assim, pum, no chão, e disse assim: porquê é que tu me persegues? E o Paulo disse: mas eu não persigo, quem és tu? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, mas eu persigo aquela seita. Não são seita. Esses é que são os meus verdadeiros filhos. Então ele se arrependeu e de perseguidor ele virou um apóstolo, na verdade o mais proeminente de todos. Mas também há perseguição por parte de colegas de trabalho, pessoas maldosas que mandam piadas, patrões que dizem: não és promovido porque és da igreja, não és católico. Pessoas políticos que, como não conseguem controlar uma igreja como a Maná, mas controlam os padres, controlam a católica, e eles ficam às escondidas, muitas vezes pertencendo a movimentos secretos, a tentar fechar igrejas, porque essas igrejas têm influência sobre o povo e eles perdem essa influência e eles não querem. Está a ver? Portanto, não se admire se você sentir isso, se você vir isso acontecer. Não pode desistir de Jesus, porque quem se envergonhar de Jesus, Jesus também se vai envergonhar dele. Jesus foi bem categórico em Mateus 10. Se uma pessoa se envergonhar de ser de Jesus, Jesus diz: eu também me envergonho. Então o estado desse crente é pior que antes. Mas se a pessoa não se envergonhar, vai ter proteção, e mais, quem o perseguir, ele é que vai perder a batalha, e você vai ganhar e vai ser promovido. Temos montes de histórias na Bíblia que falam disso, não é verdade? Estou-me a lembrar, por exemplo, o Mesaque, Sadraque e Abednego, no tempo do rei Nabucodonosor. Eles não se dobravam ao sistema. E até publicamente o rei mandou fazer uma estátua muito grande, ver os poderosos todos, os príncipes, os presidentes da Câmara, todo o mundo estava lá. Então todos tinham que dobrar o joelho a uma estátua, quando tocassem nas trombetas. E eles disseram: não, nós não vamos dobrar o joelho, só dobramos a Deus. Puseram-no dentro de uma fornalha de fogo ardente, 7 vezes pior que antes. Não morreram. Quando o rei viu que não conseguia matar aqueles crentes, o rei foi inteligente. Mudou e disse: espera lá, ele tem um Deus que é acima de todos nós, e não há outro Deus como este que consiga isto. Então, o próprio rei mandou mudar a lei, diz: agora aquele que faz perseguição a este Deus ou a estes verdadeiros crentes deste Deus maravilhoso. Portanto, há de tudo, e você tem que saber que isso existe. Existe também, por exemplo, tribulações. O que são tribulações? São problemas que advêm pelo facto de nós andarmos com Deus, pelo facto de nós sermos de Jesus. É o diabo que está por detrás disso. O apóstolo é autor de vários livros. Esta série está sendo baseada no livro Sofrimento. Mas vamos ver um spot que fala melhor acerca da editora Curiacos, que é onde você pode ter acesso a todos estes livros. A editora Curiacos tem mais novidades para si. Já pode ter todos os materiais da editora no seu Android e iOS.
temos também a sua editora disponível em várias línguas: português de Portugal e do Brasil, espanhol, inglês, francês, russo, eslovaco e alemão. Mas não se esqueça, para abrir os seus materiais na editora Curiacos, já não é necessário o uso de outros programas. Basta apenas ter o browser Curiacos e assim conseguirá visualizar todo o material transferido. Para baixar o browser Curiacos, entre em curiacos.com. Clique em Editora Curiacos e de seguida clique neste ícone e siga as instruções. Usufrua de todo o material disponível na Editora Curiacos e encha o seu coração com aquilo que edifica. Você sabia que temos um canal específico para as crianças? Pois é, a Curiacos Kids foi desenvolvida a pensar nas crianças. É muito importante estarmos atentos ao que as nossas crianças andam a ver. Com a Curiacos Kids, você não precisa se preocupar. Vamos ver um spot que vai falar um pouco sobre isso. Curiacos Kids. Pensando em você e no futuro da sua família, a plataforma Curiacos desenvolveu um canal totalmente voltado para as crianças. Ao aceder a curiacos.com, terá à sua disposição o canal Curiacos Kids. Um canal 24 horas com conteúdos que ensinam boas maneiras às crianças e as livra de conteúdos impróprios que circulam em redes sociais e outros meios. Por isso, aceda a www.curiacos.com e clique em Curiacos Kids. Curiacos Kids, um canal que ensina a sua criança no caminho em que deve andar. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, pode fazer agora, porque daqui a pouco o apóstolo irá orar por você. Pode fazê-lo através do site bastacrer.com ou através do número que está agora mesmo em rodapé. Lembramos que todas as informações são confidenciais. Então, se você se encontra num momento difícil da sua vida, entre em contato conosco e lembre-se que tudo aquilo quando pedirmos em oração, crendo no nosso coração que vamos receber, isso teremos, conforme está escrito em Marcos 11, 24. Muitas vezes, as pessoas pedem oração por cura divina e não sabem o que fazer. Então, sugerimos um dos livros mais adquiridos do apóstolo, que se chama Cura Divina, Como Receber e Manter. Poderá adquiri-lo através do site em rodapé. Mas agora vamos continuar a ouvir a palavra do apóstolo Jorge Tadeu. Quem está por detrás deste espírito maldoso de perseguir as pessoas? É o diabo. O próprio apóstolo Paulo, depois que ele deixou de perseguir a igreja e ser ele próprio também começou a ser perseguido, ele dizia que não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra pessoas. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Há demónios que moram no mundo do espírito. Por isso ele diz, mas sim, temos que lutar sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, que estão nos lugares celestiais. Há de haver sempre gente que diz que não acredita porque não se vê. Há de haver gente, principalmente os médicos, doutores, advogados, aqueles que estudam muito, já acham que sabem muito. Olha, eu também sou engenheiro civil, calculava pontes e estruturas especiais e a nota maior da África do Sul tem a ponte que eu calculei. Então, para dizer que ser crente não é sinal de ser palerma, é o oposto, é ser inteligente, porque Deus existe mesmo. E os demónios existem, e Jesus foi bem claro, diz, o diabo, ele é que vem para matar, roubar e destruir. Como não se vê, fica às vezes muita gente a pensar quem está por trás disto. São eles. Veja, o exemplo que eu gosto muito de dar, e não me canso de dar este exemplo, que eu penso que ajuda, o exemplo do toureiro que vem para a arena lutar contra um bicho forte,
com dois cornos pontiagudos que são terríveis, que é o touro. O touro fica enganado, porque o toureiro é que é o verdadeiro inimigo, mas abana uma capa vermelha e o bicho pensa que a capa é que é o inimigo, mas o inimigo está mesmo ali ao lado. Há alguns casos raros em que o touro não se deixa enganar e vai e ataca o verdadeiro inimigo, está a ver? Mas a maior parte dos touros não, vai e ataca a capa, vezes sem conta, até ficar cansado, e depois veio o toureiro e em muitos países mata. É isso que o diabo faz, está a ver? Apresenta capas vermelhas. Então, nós que já somos crentes, não nos podemos deixar enganar. Agora, no mundo há pessoas maldosas, porque estão cheias desses demónios. São pessoas que aparentam o bem, vêm para a praça pública com títulos. E aqueles que não têm títulos, não é? Como alguns governantes de Portugal, vão pedir títulos às universidades e, vergonha das vergonhas, até se enganam e dão um curso num dia em que a universidade está fechada. É o absurdo. São pessoas, conforme diz em 2 Timóteo 3, que amantes de si próprios, avarentos, soberbos, desobedientes, sem afeto, que nem amam, nem, sem amor nenhum pelo próximo, só querem tudo para eles, são traidores, são orgulhosos, são anticristos, mas até a aparência do bem. São cheios das trevas, cheios de demónios, cheios de malícia. E essas pessoas muitas vezes escondem-se por detrás da Opus Dei, da maçonaria, de organizações secretas. E hoje, felizmente, estão a ser expostos. Hoje, quem é que acredita na justiça? Quem é que acredita nos advogados? Quem é que acredita nos políticos? Há de sempre haver gente boa, isso não tenhamos dúvidas, mas a minoria estraga tudo, porque são deste calibre. Mas quem está por trás disso são os demónios. E essas pessoas são aquelas que não interessa que haja uma igreja, porque eles não controlam uma igreja verdadeira, eles controlam uma igreja como a católica, porque eles é que mandam, está a ver? E os padres se submetem. Mas uma igreja como a nossa, eles não conseguem. Então, eles não gostam. Então, fazem o possível para que ela não se propague. É um ato do diabo. Isto vem desde o tempo do início, quando Adão e Eva se entregaram ao diabo, e depois a humanidade ficou imunda, ficou estragada, e Deus diz, eu vou começar tudo de novo. E no tempo de Noé, Deus deu aviso a toda a gente, ninguém ligou nenhuma, ninguém acreditava, gozava o Noé, tal qual como nos dias de hoje. Jesus até disse, olha, o mundo vai acabar da mesma maneira como foi nos dias de Noé. Os Noés dos dias de hoje sou eu, os pregadores. E a malta, uns gozam, outros acreditam, uns... enfim. Mas aconteceu. E não é que depois nascem os filhos, depois, claro, Deus inundou, acabou tudo, começou tudo de novo, e vieram os filhos de Noé, os netos, e ao princípio eu sabia muito bem quem era Deus. Mas veio um dos netos, ganhou proeminência sobre toda a família, começou a Nimrod, começou a construir cidades e a incutir no povo o não ter temor a Deus, não se submeter a Deus, porque isso é uma escravatura, nós temos de ser independentes, vamos aqui construir a Torre de Babel e se Deus fizer alguma retaliação outra vez com a inundação da água, nós estamos cá por cima. Que loucura! Foram logo desbaratados porque ninguém vence a Deus. Então nós temos que, por um lado, se somos crentes, não ter medo de quem é assim, porque Deus sempre nos dá vitória. Mas aqueles que estão imbuídos ainda nesse espírito, a minha recomendação é, saia dessa. Volte-se para Deus. Tenha temor a Deus. Submeta-se a Deus, porque então a sua vida vai mudar para melhor.
Eu quero contar testemunhos relacionados com este tema de perseguição e tribulação, mas sobre a área de família. E conheço vários casos quando a pessoa que começou a andar com Deus foi perseguida por familiares, tanto as crianças por os pais, porque já ouvi também casos na minha prática quando os jovens começaram a andar na igreja, começaram a gostar de Deus e os pais perseguiam tanto que até batiam forte porque essa jovem ia para a igreja, mas essa jovem por acaso venceu e começou a andar com Deus e conseguiu ter a família depois e o futuro feliz. E há casos também entre as esposas e os maridos, há casos quando o casal começou a andar na igreja e o homem ficou apaixonado por Deus, queria servir a Deus, e a mulher nem tanto, até que chegou ao ponto que ela ameaçou pelo divórcio, e o homem andava algum tempo assim meio aflito, mas no final decidiu que ele não quer fazer conflito em casa e ficou com a esposa, e entretanto só passou algum tempo que eles saíram da igreja e já não ouvimos mais nada deles. E outros casos que mesmo quando a esposa estava a ameaçar o marido de divórcio e fazia muitos assim, laços para tentar que o homem não ia, o homem ficava firme e acabou por ganhar. A esposa acabou por ganhar os filhos, estão nos caminhos de Deus e estão felizes. Um dos casos mais difíceis no que toca a perseguição, sofrimento da forma de perseguição e tribulação, é dentro da família. Porque a família são os nossos entes queridos. Nos afeta muitíssimo, diretamente e todos os dias e todas as horas. Já é suficientemente grave quando é o patrão, quando é um colega, quando é um amigo, mas quando é dentro de casa é simplesmente muito difícil. Quando a gente ouve falar de certas situações que os homens foram maus, que praticaram isso aqui, muitas vezes nós pensamos que isso só existe por parte de homens. Aqui ouvimos casos de senhoras, e na nossa igreja Maná existem muitos casos, infelizmente, de senhoras que também fazem perseguição. E aqui vale a pena dizer uma coisa importante para os homens. O homem é diferente não só fisicamente, mas emocionalmente. E Deus fez com que os dois fossem um complemento um do outro. Nenhum é mais importante do que o outro. Mas, assim como numa empresa há hierarquias, assim como no exército há hierarquias, como o próprio Deus tem hierarquias, no casamento Deus também instituiu hierarquias. E Deus diz que cabe ao homem a responsabilidade de cuidar da sua família, de tomar conta dela, a fim de que a família seja feliz e bem-sucedida. Ora, uma família só é bem-sucedida se andar com Deus. Porque sem Deus é uma questão de tempo e a família vai se dissolver, daí que cada vez há mais divórcios, e as pessoas não acabam bem e acabam magoadas com muitas situações. Então, Deus sempre em primeiro lugar. Se um homem está debaixo do fogo de ameaças da mulher, inclusive com ameaça de divórcio, porque ela já não quer andar com Deus, o homem tem que pensar assim: se eu nego Jesus, eu perco tudo. Quando um homem, ou até mulher, diz assim: bem, eu vou ceder para ganhar, para não perder o meu casamento, você já perdeu. Lhe garanto, já perdeu. Porque você está a ceder a uma pessoa humana. Está a se envergonhar de Jesus Cristo. Jesus vai olhar para o lado, vê os demónios e você fica sem casamento, sem nada, e fica a sua vida pior. Eu conheço tantos casos que já nem acho piada a isto. Está a ver?
acontece sempre o mesmo. Portanto, o senhor tem que, se a senhora quiser ir embora, olha, você vai ficar muito triste, mas que mulher é essa que não se quer submeter a Deus, nem se quer submeter a si e vem com ameaças? Isto não é uma mulher, isto é quase que eu ia dizer, um bicho. Muitas vezes, um homem que assume autoridade, que assume responsabilidade, que vai para a batalha de oração, muitas vezes ele próprio ganha a mulher e a mulher endireita-se. Agora, se ele se acobarda, ele já perdeu tudo. Quase sempre, é muito pouco tempo, essa pessoa perde, como eu disse, o casamento perde tudo. Portanto, a história é sempre a mesma. Há sofrimento que não é da vontade de Deus, não é da vontade de Deus que uma pessoa vá para o inferno. Não é da vontade de Deus que a pessoa anda aí pobre, apertado financeiramente, que a pessoa ande doente, sei lá. Mas é da vontade de Deus que a pessoa sofra tribulações e perseguições. Porque aí é que a gente vai ver, e Deus vai ver, de facto, quem é que pomos em primeiro lugar. Quem é que pomos em primeiro lugar? Quem é que está no topo do nosso coração, no topo das prioridades? Porque quem não amar Deus acima de tudo não é digno. Ou aquele que começa bem com Deus e depois abandona os caminhos de Deus, esse está a pisar o sangue de Jesus, ele vai mesmo para o inferno. Portanto, o meu conselho é, em relação à família, seja você marido, seja mulher, seja filho, lembre-se do seguinte: a tua vida é tua. Quando um dia fores prestar contas a Deus, porque vais, toda a gente vai prestar contas no tribunal de Deus. Vai vir os livros e Deus vai ver como é que esta pessoa fez. Se ela não tem alguém, que só pode ser Jesus, que pagou o preço que a pessoa devia pagar, porque ele mentiu, porque ele roubou, porque ele foi injusto, porque ele fez tanta coisa, essa pessoa, se tem Jesus, tudo isso é apagado, porque Jesus pagou o preço, foi à prisão nas vezes dessa pessoa. Mas se ele não tiver, vai preso. Agora, imaginemos um caso da pessoa que entregou a vida a Jesus. Pronto, ficou salva. Mas tem que prevalecer até ao final. Porque Jesus disse, quando ele falou do fim do tempo, disse que muitos ficarão escandalizados, muitos esfriarão por causa de tanta coisa, tanta maldade, tanta injustiça, tanta perseguição. Mas aquele que perseverar até ao final, esse é que é salvo. E pense bem, esta vida são 2 dias. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Portanto, quando passar perto de um cemitério, não olhe para o lado como se isto não fosse para si. Se Jesus não vier antes, se você não morrer antes, você vai lá estar. E vai para onde? Eu não acredito no céu nem no inferno. Pá, não faça figura triste. Ao menos fique calado. Você não acredita porque não se vê. Então e você está ao telefone e vê as ondas. Você vê a televisão, não vê ondas de televisão. Que história tão triste de se falar. Seja uma pessoa inteligente. Volte-se para Deus. Ande com Deus e, acima de tudo, dê valor à sua salvação eterna, porque quem andar com Deus, não se envergonhar de Deus, prevalecer até ao final, esse sim vai viver para sempre e para sempre. Não vai haver mais morte, não vai haver mais doenças, maldições, tristeza, não vai haver mais fim do mundo. Imagine, trilhões de anos, nunca mais acaba, mas sempre com Deus. É isso que você tem que pôr no seu coração, porque então sim, você vai pensar sempre Deus em primeiro lugar. Durante muito tempo, eu próprio fui perseguido. A Igreja Maná foi perseguida em muitos lugares. Como eu sou português, posso falar de Portugal. Era perseguido pela polícia, pela GNR, pelas câmaras municipais, pelo próprio governo, pela Igreja Católica. E foi uma luta terrível. Tive que usar
as leis, os juízes eram corruptos, nunca faziam a lei ser obedecida. Ainda recentemente, juízes fizeram isso. Foi uma luta muito grande, mas a boa notícia é que desde há 2, 3 anos para trás tudo mudou. Mudou porque Deus está a, vamos dizer, castigar os faraós, aqueles que são posse, quer e mando, não obedecem a coisa nenhuma, não querem saber de nada, são pessoas que estão em lugares de chefia, são gerentes, donos de grandes empresas, advogados que defendem os corruptos, juízes, procuradores gerais, que é uma vergonha. O povo já não acredita nem nada dessas pessoas. São, enfim, essas pessoas são anticristos, são pessoas que perseguem os verdadeiros crentes, chamam-lhes nomes, mas hoje estão derrotados, estão a ser expostos publicamente, estão a perder o seu bom nome, estão a ser vexados, eles próprios estão a ser vexados, porque é as pragas do Egito, são os faraós dos dias de hoje. E há uma consciência muito grande hoje das leis da liberdade, liberdade sexual, liberdade de consciência, liberdade de religião, enfim, essas leis em toda a parte do mundo estão a surgir. Elas já existiam, mas estavam escondidas. Os maldosos não obedeciam às leis, mas felizmente nos últimos 2, 3 anos a coisa mudou. E por isso a minha advertência para aqueles que são perseguidores é: pare de ser, volte-se para Deus, que ainda é o ideal, porque você pode ficar sujeito a processo de crime. É verdade. Um processo de crime é uma coisa terrível, porque depois fica com o nome manchado para sempre. Bem, se você é um crente e diz assim: não, eu o que é que eu posso fazer? Bem, pode, primeiro que tudo, nunca se envergonhar de Jesus. Porque Jesus disse que é no meio muitas vezes é no meio da família que há perseguição. É no meio do emprego. É no meio dos nossos melhores amigos. Mas se a gente se envergonhar, perdemos a batalha. Se não nos envergonhar, nós ganhamos. E no final, quem ganha somos nós. Porque Deus nos vai promover. É o caso há vários casos na Bíblia. É o caso do Mesaque, Cedraque, Abednego. O caso de Daniel, que foi parar à cova dos leões e venceu. E ficou promovido. E você também. Agora, há leis que eu quero compartilhar consigo, que você também pode usar. Primeiro adverte: você não faça isso, porque as leis agora são mesmo muito sérias e, portanto, não é nada bom que a gente entre por esse caminho. Mas, por exemplo, a lei da liberdade religiosa está 100% de acordo com os direitos universais do homem e com a Constituição da República Portuguesa e com a Constituição de todos os países democráticos. Diz que a liberdade de consciência e a liberdade de religião e a liberdade de culto é inviolável. Inviolável. Ninguém pode violar esse direito. Não pode ser roubado. Depois diz que ninguém pode ser prejudicado por causa de nós sermos desta ou daquela igreja, praticarmos isto ou aquilo. Não pode ser prejudicado, nem pode ser perseguido. Nem pode ser privado de certos direitos por causa desse facto. Porque isso é crime. Está a ver? Depois diz que esta questão da liberdade de consciência e de religião compreende o seguinte: primeiro, que a pessoa pode ter religião ou não ter. Cada um é por si próprio. E ninguém tem nada a ver com isso. Segundo, a pessoa pode exprimir livremente as suas ideias religiosas, divulgar livremente as suas ideias religiosas, seja por falar, por escrita, qualquer meio possível e imaginário,
é inviolável. Ou seja, nós na igreja chamamos evangelizar. É proibido proibir a evangelização. É proibido proibir. É crime. Está a ver? É crime. É crime. A Constituição diz, por exemplo, no artigo 37, que quem tentar impedir ou limitar estas coisas fica sujeito ao direito criminal. Ou seja, que vamos supor que você tem um filho na escola e que a escola começa a tentar levar o seu filho por caminhos da bruxaria, os caminhos enfim, desses caminhos, e da idolatria, ou que persegue o seu filho, põe de parte, mandam piadas. E se fosse assim, ia lá à escola, falava à escola, lia esses direitos. Você pode depois ver no nosso site desse programa, nós vamos lá colocar tudo isto. Você diz, é melhor vocês pararem isto, porque isto é proibido, eu tenho os meus direitos, os meus filhos também, e se isto não parar, eu não tenho outra hipótese, vou-vos pôr um processo de crime. Sabe que hoje os juízes já não têm opção, têm mesmo que pôr isto em funcionamento. Portanto, é uma mais-valia, é uma coisa que só de Deus, é uma coisa que temos que aproveitar, porque é assim, porque é que nós que estamos bem, que queremos as coisas boas, estamos a ajudar o próximo. Nós temos casos, por exemplo, eu estou a falar de Portugal, porque eu sou português, temos casos em que câmaras municipais me fizeram uma guerra danada, e a todo o tempo, quem ajudou o povo que estava a passar fome? Nos dias do Passo Coelhos e sei lá que mais, em que pessoas, crianças, nas escolas, desmaiavam com fome. Tal foi o aperto financeiro que fizeram aí, as poucas vergonhas. E nós que fizemos o bem, nós que ajudámos, ainda por cima, nos bateram. Isto é a qualidade das pessoas que por vezes estão nesses lugares. Não estou a dizer com isto, são todos assim. E por isso eu até advirto e sugiro que quem for justo, seja juiz, seja político, fale com os maldosos, mande-os calar, mande-os parar para o bem do povo e para o bem de todos nós, porque todos temos o direito. E pronto, ficamos assim. Não se esqueça, Deus sempre em primeiro lugar. Ao longo de todo o programa, recebemos vários pedidos de oração de vários lugares onde transmitimos o programa Basta Crer. Vários lugares da Europa e África também. E claro, por uma questão de privacidade, não iremos mencionar nomes. Muita gente está passando por momentos de aflição na sua vida financeira. Pessoas que estão passando por enfermidades ou que estão à beira do divórcio. Deus se importa com você. Ele te ama e você tem valor. Então agora chegou o momento do apóstolo Jorge Tadeu orar por todas essas pessoas. Receba esta oração com fé. Acredite que Deus está operando em sua vida. Eu recebo muitos pedidos de oração de muitas partes do mundo e com uma gama muito vasta de problemas que infelizmente as pessoas sofrem. E por esse motivo eu vou fazer uma oração muito generalizada, mas eu acredito que Deus vai curá-lo, porque eu tenho muitos exemplos maravilhosos de que Deus responde à oração. Também quer dizer que, por questão de privacidade, não vou mencionar nomes, porque não é preciso. Deus sabe quem você é e está aí consigo agora mesmo. Portanto, se você escreveu, se você mandou uma mensagem, WhatsApp, seja o que for, para pedir ajuda, esta é a hora de você orar, receber a minha oração. For também o caso de alguém que não pediu, mas diz, não, eu não pedi, mas quer pedir agora, porque eu também estou a precisar de ajuda. Então, faça aquilo que eu gosto de fazer nesses casos, que é estenda a sua mão sobre o ecrã, se puder, toque no ecrã, para tipificar uma lei de Deus, que é o servo de Deus impõe as mãos sobre as pessoas e Deus sara, resolve os problemas, põe o poder
abre um caminho onde não há caminho. Senhor Jesus, trago-te os doentes diante do trono e declaro a tua palavra que é assim, amém, que pelas pisaduras de Jesus, tu, ó Deus, já curaste esses enfermos. Também, ó Deus, tu és o Deus que supre todas as necessidades, de acordo com as tuas riquezas que têm fim. Por isso, eu declaro que as dívidas estão saldadas. Declaro que quem não tem emprego, muito rapidamente vai ter. Eu declaro que os empresários vão ter clientes como nunca tiveram e que todas as pessoas que estão em direto a orar, a concordar, a receber esta bênção, vão viver de forma próspera pelo teu poder. Por fim, quero orar pelas famílias, Senhor, para que tudo vá bem, para que o diabo fique amarrado e que as pessoas experimentem um verdadeiro paraíso lá nas suas famílias, nas suas casas. No nome de Jesus, amém e amém. Eu quero agora exortar a todos que estão em direto comigo, conosco, a de facto ter um encontro com Deus. Sabe, Deus é a solução. Jesus disse, larga o caminho que leva uma pessoa à perdição. Estreito e apertado é o caminho que leva à salvação e à bênção. Por que é largo o caminho? Que leva à desgraça? Porque é quando a pessoa faz o que quer, eu acho isto, aquilo, aquilo outro, eu não preciso de Deus, eu sigo a Deus à minha maneira, sempre vai dar mau resultado. Por que Jesus disse que apertado e estreito é o caminho que leva à salvação? Porque não é à tua maneira, nem à minha maneira, é a maneira de Deus. Há muita gente que diz assim, eu sigo a Deus à minha maneira. E muitas vezes as pessoas, sem querer, até dão ordens a Deus. Oh, Deus faz isto, oh, Deus faz aquilo, oh, Deus vai ali, oh, Deus vem aqui. Só faltava dizer, oh, Deus, vem limpar a minha casa e faz uma comida. Ridículo. Sabe uma coisa? Quem dá ordens é Deus. E Deus ama-nos. E Deus não quer que ninguém sofra. Muito menos que as pessoas vão para o inferno, porque existe medo. E por isso, quando Deus viu que os nossos pais, Adão e Eva, o abandonaram, ele viu logo, esta geração vai ficar à mercê do diabo, que só vem para matar, para roubar, para destruir, e depois vai levá-los com ele para o inferno para sempre e para sempre. Então Deus fez um plano, o plano da salvação, que consistiu em a segunda pessoa de Deus vir à terra na forma de homem, que é Jesus, para, na cruz do Calvário, sofrer tudo o que nós devíamos sofrer e depois ir ao inferno, que é uma prisão, pagar a sentença. Jesus é bem claro e disse, ninguém neste mundo é perfeito. Não há um justo sequer à face da terra, como verdade é. E como Deus o Pai, no dia de julgamento final, vai julgar toda a gente, tem que ser justo, nós teríamos de ser condenados. Mas porque Deus nos ama, então ele disse, bem, todo aquele que receber Jesus como seu Salvador, ele é ilibado. Porquê? Porque há alguém que pagou o preço nas vezes do pecador. Foi Jesus que pagou. Então, quando nós entregamos a vida a Jesus, na verdade é um ato que é não tanto religioso, mas um ato legal. Alguém pagou o preço que eu devia pagar. E por isso eu exorto a todos que ainda não tenham entregue a sua vida a Jesus a começar uma vida nova com Deus. Agora, andar com Deus é também importante, porque depois você tem que vir à igreja, à casa de Deus, tem que dar ouvidos a Deus, fazer o que Deus diz, porque não é Deus que precisa de você, você é que precisa de Deus. Agora, eu sei que hoje, embora que a Igreja Maná tenha muitas igrejas em muitas partes do mundo, estamos muito limitados. Mas com a tecnologia moderna, da internet, de satélites, de televisões e de rádios, nós estamos literalmente em qualquer parte do mundo. Por isso, você busque qual é a nossa igreja mais próxima ou os canais de televisão que
emitem 24 horas por dia para que você possa andar com Deus, aprender as coisas de Deus, servir a Deus. E vai ver que tudo vai mudar para melhor na sua vida. Se você diz agora assim, não, mas é isso que eu quero. Apóstolo, ora por mim, eu quero mesmo dar a vida a Jesus, começar uma vida nova. Então faça o seguinte, abaixe a sua cabeça como sinal de reverência a Deus e feche os olhos para se concentrar naquele Jesus que foi àquela cruz morrer por mim e por si. E agora faça esta oração comigo. Ó Deus, eu acredito que Jesus morreu por mim. Eu acredito que Ele derramou o seu sangue na cruz para me salvar. Ó Deus, eu admito que também falhei. Ó Deus, eu te peço perdão. E agora, Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. E agora, Jesus, ajuda-me, ensina-me os teus caminhos, guia a minha vida. Amém e amém. Maravilha. Não se esqueça, busque a igreja Maná mais perto de si, comece a ler a Bíblia, comece a aprender as coisas de Deus e vai ver que tudo vai mudar para melhor. E agora aproveito para me despedir numa oração, pedindo a Deus que de facto seja consigo, que os anjos encampem ao seu redor e que tudo vá bem na sua casa, no seu emprego, no seu negócio. Senhor Jesus, é isso que eu te peço e com fé eu declaro que é isso que está a acontecer ou vai começar a acontecer nas pessoas que começaram a andar contigo. E por isso, desde já eu te agradeço que és um Deus bom, maravilhoso, que as nossas vidas nunca mais vão ser as mesmas. Amém e amém. Estamos chegando ao fim deste programa. O apóstolo falou sobre qual é a origem das perseguições e tribulações. Quem decidir ceder ao diabo vai sofrer consequências negativas na sua vida. Quem decidir não se envergonhar de Deus vai vencer e vai ficar melhor do que nunca. E no próximo programa, o apóstolo continuará a abordar o tema acerca do sofrimento, baseado no livro Sofrimento. O apóstolo vai falar sobre um caso bíblico de perseguições, que é o caso do apóstolo Paulo, que foi perseguido e tribulado durante a sua vida, mas ele reconhecia que quem estava por detrás era o diabo. Também é no próximo programa que iremos ouvir vários exemplos de pessoas que sofreram perseguição e tribulação. Se você estiver interessado em conhecer mais mensagens do apóstolo Jorge Tadeu, poderá consultar o site que está em rodapé. O apóstolo é autor de livros que têm ajudado literalmente milhares de pessoas, como, por exemplo, um que já mencionamos hoje neste programa, que é o livro de Cura Divina. Outros 2 livros que são considerados best-seller é o livro acerca de finanças e o livro Origem dos Problemas. Mas o apóstolo é autor de muitos outros livros. Alguns dos seus últimos lançamentos foram Mente e Campo de Batalha, Há Poder em Suas Palavras, Comunhão com Deus, entre outros. E antes de terminarmos, queremos incentivar você a visitar o site Basta Crer para acompanhar todas as novidades. Então, até o próximo programa. Tchau, tchau!